Tem a honra de receber aqui nos estúdios da CNN em Brasília o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado federal Cabo Gilberto Silva. Deputado, obrigado pela presença, por ter aberto espaço na agenda do senhor. A gente sabe que quarta-feira não é um dia fácil, é um dia cheio de reuniões, mas é importante que a gente tenha o ponto de vista do PL diante dos últimos fatos que foram trazidos em relação a Flávio Bolsonaro. E é sobre isso que eu quero trazer a primeira pergunta. Como foi a reunião ontem, líder, da bancada do PL com Flávio Bolsonaro? Ele conseguiu dirimir todas as dúvidas sobre o envolvimento dele com Daniel Vorcaro? Boa tarde, Gustavo Uribe, satisfação imensa aqui no CNN, muito obrigado pelo espaço, eu que agradeço o convite. Deixa claro a todos vocês da imprensa e a opinião pública brasileira que já tratamos esse episódio como página virada. Todas as explicações foram dadas e eu quero aqui parabenizar publicamente o nosso presidenciável Flávio Bolsonaro pela coragem que ele teve de explicar em toda a imprensa nacional, em todos os meios de comunicação, não se esconder e estar aberto, dar a cara a tapa ao debate, diferentemente de outros que até agora não deram nenhuma explicação. Então, da nossa parte, como líder da oposição, estamos sanados todas as dúvidas que tínhamos com relação a isso, até para podermos fazer a defesa perante a opinião pública nas redes sociais e no parlamento. Para a gente tirar uma dúvida, muito no bastidor tem se falado de uma eventual possibilidade, se o desgaste continuar nas próximas semanas e meses, que haja um plano B. O PL tem um plano B para a sucessão presidencial? Gustavo, eu estou como líder da oposição, então todas as determinações passam por mim no Congresso Nacional, pelo senador Rogério Marinho, pela deputada Bia, pelo deputado Gustavo Gaia, pelo deputado Sócrates, pelos outros parlamentares que detêm cargo de liderança no Congresso Nacional. Então, até o presente momento, uma semana exata que faz hoje do vazamento desse áudio, que eu quero deixar claro que foi de forma seletiva, em um processo que caminha em segredo de justiça, não estou dizendo que eram falsos, mas é importante deixar claro para a população brasileira que foi seletivo em esses vazamentos. Não teve em nenhum momento, Gustavo, nenhum momento até agora, essa possibilidade, nem se discutiu isso nos bastidores. Até o presente momento, nada com relação a isso, e as especulações fazem parte e a gente está aqui para responder. Tá certo. Eu vou chamar a nossa Larissa Rodrigues para participar da nossa entrevista, líder. Líder, boa tarde, que bom falar com o senhor. A gente tem ouvido muito que as justificativas na reunião do PL que teve ontem com o Flávio Bolsonaro teriam sido justificativas plausíveis. Vocês ficaram sabendo daquela visita dele à casa de Vorcaro, com o Vorcaro de tornozeleira eletrônica, no momento da reunião, foram surpreendidos pela matéria e pela divulgação da imprensa? Como que foi esse comunicado por parte do pré-candidato para a bancada como um todo? Foi de forma muito natural, ele falou de forma clara, nós perguntamos, antes mesmo dessa reunião, eu já sabia todas as informações, ele já tinha explicado detalhe por detalhe, ficamos muito satisfeitos com relação a isso, que tudo que tinha relacionado a essa matéria era com relação ao filme. Então, até o presente momento, terminando o mês de maio, não tem nada de irregular, não tem nada de ter algum tipo de benefício pessoal. O próprio áudio dele deixa claro isso. Então, ele falou de forma objetiva, transparente, não só para a nossa bancada, como para toda a imprensa. Então, por conta disso, que eu afirmo com muita tranquilidade que é uma página virada e vamos aguardar aí os próximos acontecimentos. Defendemos a CPMI do Banco Master, assinamos desde o início, a base do governo não assinou e veio com a CPI fake na Câmara dos Deputados, sabendo que já tem dezenas de CPI na frente e lá tem uma linha de espera, diferentemente da CPMI, que não tem nenhuma na espera. E amanhã iremos cobrar do presidente do Congresso a instalação imediata para trazer tudo a limpo e deixar claro à população brasileira quem deve e quem não deve. Até agora o governo Lula não tinha assinado, assinou posteriormente. Então estamos muito tranquilos com relação a isso, é página virada e vamos defender uma investigação isenta, doa quem doer, e seja quem for, e quem errou que pague. Importante o senhor trazer essa informação que para mim é nova. Os senhores vão conversar amanhã com Davi Alcolumbre para cobrá-lo sobre a CPMI do INSS, não, a CPMI aí do Banco Master e mais. Por que o senhor acha que há uma resistência tão grande da cúpula do Congresso Nacional, da CPMI e do Banco Master? Nós achamos porque deve ter muita gente envolvida.
Então, por isso que eu defendo a investigação ampla e que pegue todos que erraram, sem exceção, de que partido seja. Quem errou tem que pagar. Diferentemente do governo Lula e da sua base, que coloca o erro para debaixo do tapete e sempre fica nos acusando do que eles fazem. Para o senhor ter ideia, o senhor comentou aí, Uribe, sobre a CPMI do INSS. O governo comemorou, os senhores acompanharam e queriam colocar também no colo do presidente Bolsonaro, mas as provas deixaram claro até então que foi o filho de Lula que recebeu 300 mil de mesadinha e explodiu o roubo dos aposentados no governo petista. E eles queriam colocar na culpa do presidente Bolsonaro, que o Bolsonaro que tinha roubado os aposentados para dar dinheiro ao filho de Lula e, naturalmente, fortalecer os sindicatos ligados ao governo Lula. Então, a CPMI do Banco Master, vamos fazer a nossa parte como líder da oposição. Amanhã iremos cobrar publicamente. Eu iria viajar hoje à noite para Paraíba por conta da pré-campanha, mas só vou viajar agora, só amanhã, obviamente, à noite, para participarmos da sessão conjunta do Congresso Nacional, onde ele tem a obrigação de ler o requerimento da instalação da CPMI do Banco Master. Político nordestino tem que ir para o São João, líder. Não pode faltar um São João, porque é onde estão os eleitores. Larissa, sua vez. Líder, ontem o PL estava questionando a primeira pesquisa que saiu, que mostrou um impacto eleitoral nas intenções, né, de voto a Flávio Bolsonaro depois do áudio vazado, enfim, dessas informações de envolvimento com o Vorcaro. Houve um questionamento se essa pesquisa foi feita da melhor maneira possível, mas por quê? O entendimento de vocês é que não houve até agora nenhum impacto na campanha, nem nas intenções de voto, apesar do escândalo do caso Master agora mais próximo de Flávio Bolsonaro? Olha, sem dúvida nenhuma, esse fato, nós não queríamos um fato como esse, para a gente sempre estar explicando reiteradas vezes, é óbvio. Isso aí a gente não esconde quem quer que seja. Mas a pesquisa, no nosso entendimento, ela não foi correta. Eu diria até que foi criminosa da forma que foi feitas as perguntas. Inclusive, eu quero parabenizar aqui a CNN pelo debate ontem com o William Vac, que ele fez. Ele entrevistou o CEO da Atlas Intel e os questionamentos dele foram claros. A pesquisa foi totalmente tendenciosa. Por isso que o nosso partido entrou com ação no TSE para suspender a forma que essa pesquisa foi feita. Desculpa, mas o senhor acha que não teve nenhum impacto? Ou o senhor acha que agora, neste momento, alguns eleitores, depois do vazamento do áudio, que podem mudar de ideia e não querer mais votar em Flávio Bolsonaro? É lógico que teve impacto, por isso que eu falei que a gente não gostou desse assunto. É óbvio que teve impacto. Isso aqui eu falo publicamente como líder da oposição e defensor do nosso presidente Flávio Bolsonaro. É óbvio que teve impacto, mas quando chegam as explicações e, naturalmente, todas as desconfianças caem por terra. Por isso que nós tratamos esse episódio como página virada. Vamos seguir firmes, seguir fortes, defendendo uma investigação ampla e que abarque todos que têm envolvimento, seja de que partido for. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de quem quer que seja, nem muito menos colocar sujeira para debaixo do tapete. De fato, teve sim um impacto, óbvio que teve um impacto, mas a forma que a pesquisa foi feita não condiz com a realidade. Foi totalmente tendenciosa as perguntas que foram feitas e da forma que foi feita. Líder, vamos falar um pouquinho de Michele Bolsonaro. Ontem ela foi questionada o que ela achava do vazamento desse áudio. Ela disse para perguntar para Flávio Bolsonaro: o senhor espera que Michele Bolsonaro participe ativamente da campanha de Flávio Bolsonaro? Primeiro, deixar claro à população brasileira que a nossa querida Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher, está passando pelos piores momentos da sua vida, tendo um marido torturado fisicamente, psicologicamente pelo Estado brasileiro, acusado de um crime que não cometeu, em golpe de Estado, que não tinha líder, sem utilização das Forças Armadas, cumpriu tudo o que determina a nossa legislação e é um perseguido político pela ditadura da toga reinante hoje no nosso país, com relação à censura expressa, inclusive a própria imprensa hoje sendo censurada pela Suprema Corte do nosso país. Então ela está muito abalada com tudo isso, ela é abalada com todas essas questões psicológicas, ela fica numa situação tremenda, de pressão, vendo o marido da forma que está. Graças a Deus hoje ele está em prisão domiciliar, menos mal do que estava na Papudinha, que eu tive a infelicidade de visitar o presidente Bolsonaro naquela triste situação, um homem inocente. Eu falo isso de forma tranquila, defendo o presidente Bolsonaro sobre esse crime com argumentos jurídicos e técnicos a todo momento, porque o STF
descumpriu tudo que determina a nossa legislação, desrespeitou a Constituição, desrespeitou o devido processo legal e foi um absurdo o Brasil acompanhar essa inquisição feita pela Suprema Corte em pleno século XXI com quase 40 anos da vigência da nova Constituição. Então, a nossa querida primeira-dama, Michele Bolsonaro, está numa situação dificílima por conta de tudo isso. Eu gostaria de mudar rapidamente de assunto para a gente falar da pauta do governo neste momento, da pauta congressual. Como o PL deve se posicionar, líder, em relação à PEC que acaba com a escala 6x1? Ontem, Flávio Bolsonaro defendeu uma espécie de compensação ao setor produtivo. A ideia é o PL oferecer um novo projeto de lei ou entrar com destaques para ajudar o setor produtivo nesse momento? Excelente a sua pergunta, Gustavo Uribe, até para que eu possa explicar à população brasileira como líder da oposição. Em nenhum momento a gente ficou contra o texto, nem a ideia. O que a gente ficou contra é, obviamente, o discurso do governo Lula de jogar para a galera em um ano eleitoral. Nós somos favoráveis ao debate, deixamos claro isso a todo momento. O governo Lula utiliza toda a sua máquina de propaganda de fake news para atacar a oposição, que temos responsabilidade com o Brasil, até porque se esse tema fosse fácil de resolver da forma que Lula prega aos 4 cantos do país, já teria sido resolvido, até porque ele está no comando do Brasil há quase 20 anos, ou seja, 2 décadas. São 4 mandatos do PT, o 5º agora e querendo ir para o 6º. Então, eles não têm como querer enganar a população com relação a isso. Estamos discutindo com o relator, um rapaz responsável. Eu quero parabenizá-lo, ele está acatando as nossas ideias, até porque o texto precisa de 308 votos dos parlamentares, precisam convencer várias bancadas para ter esse número de parlamentares, a votação em 2 turnos. Queremos sim a compensação, queremos sim a transição, até porque, Gustavo, se for aprovado da forma que o governo quer, assim de imediato, da forma que ele está pregando aí nos 4 cantos, amanhã terão demissões em massa, o aumento dos produtos vai endividar mais ainda a população brasileira. Então a gente tem que ter responsabilidade com um tema sério como esse. Inclusive apresentamos uma emenda com quase 200 parlamentares e estamos sendo vítimas de fake news, querendo colocar na cabeça da população que queremos defender uma escala horária de 52 horas. Veja só, isso é com 30% de acréscimo de horas extras, que hoje é 54 horas. Estamos reduzindo para 40 horas. Com a transição. Então isso é um debate muito importante para o Brasil e precisa ter a responsabilidade do parlamento. Eu não tenho dúvida nenhuma com o relator e com os líderes partidários que estamos falando sempre. Entregaremos um texto justo à classe produtiva, à classe trabalhadora e a todo o povo brasileiro. Importante esclarecimento, então deixando claro que o que o PL quer, na verdade, é compensação para o setor produtivo e um período de transição para que o setor de serviços se acomode às mudanças na carga de trabalho. Larissa, última pergunta. Aproveitando então que a gente entrou em alguns temas ali do Congresso, né, Uribe, como que agora a oposição está vendo esse fim da taxa das blusinhas, né? Como que pretende diante disso, até porque houve uma reclamação também do empresariado brasileiro de que isso acabaria prejudicando o mercado local, né, aqui do nosso país. Como que a oposição está diante disso, diante dessa decisão do Palácio Planalto? Gustavo, antes de entrar e Larissa, antes de entrar na entrevista, eu acompanhei os senhores falando sobre a questão dos partidos. Eu posso falar também, responder essas 2 questões, Gustavo? Espaço aberto, líder. Muito obrigado, Gustavo. Veja só, eu liderei a bancada ontem e liberei porque tinha uma parte da bancada, de 120 parlamentares aproximadamente, que era contra de forma indeterminante esse projeto, e outra parte a favor. Por quê, Gustavo? Para o senhor entender. O nosso partido foi perseguido muito nas eleições de 22, inclusive com uma multa absurda de 22 milhões de reais, porque o número do nosso partido é 22, e várias perseguições do Superior Tribunal Eleitoral, como também do STF ao presidente Bolsonaro. Isso é claro, é público da população brasileira. Então, por a bancada estar dividida, eu liberei a bancada. Mas realmente o projeto chegou de última hora, a gente não teve tempo para analisar em sua totalidade, confesso ao senhor, mas deixo claro essas 2 vertentes da bancada. Por conta disso, eu liberei. Segundo, a pergunta da nossa querida Larissa é muito pertinente, porque vencemos o debate com relação à taxa das blusinhas. O governo colocou essa taxa para o povo brasileiro. Então é importante a população brasileira pegar o Lula candidato do Lula presidente. O Lula presidente aumentou dezenas de impostos com o senhor Tachad, conhecido popularmente da opinião pública brasileira. Foram quase 40
em pouco espaço de tempo, em pouco mais de 3 anos de governo. E agora Lula quer reduzir os impostos que ele mesmo criou. Então saímos vitoriosos, nós iremos votar favorável à medida provisória, obviamente, até porque é o que defendíamos, não podemos ser incoerentes, nem muito menos colocar essa conta para o povo brasileiro. A oposição na Câmara dos Deputados tem independência, Gustavo, Larissa, como também responsabilidade com o Brasil. Importante esclarecimento do líder, porque tem muita gente que não entende, né, líder e Larissa? O líder, ele tá ali para entender a opinião da bancada e ele orienta com a opinião geral da bancada. Por isso que havia uma divisão no PL, então, e o líder acabou liberando a bancada até para não causar problemas. Não só no PL, Gustavo. Parlamentares. Como eu sou líder da oposição, nós lideramos vários partidos. Da oposição. Líder, muito obrigado por ter aberto espaço na agenda do senhor em uma quarta-feira atribulada para falar com exclusividade com a CNN Brasil. A gente recebeu o deputado federal Cabo Gilberto Silva. Ele é o líder da oposição na Casa Legislativa. Líder, espaço aberto para o senhor sempre na CNN Brasil. Obrigado. Eu que agradeço ao senhor Gustavo, agradeço a Larissa, muito obrigado pelas perguntas, esclarecimentos à população brasileira, em especial a todo o povo brasileiro e o sistema CNN de comunicação. Obrigado, líder.